Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é invenção. Não é lenda urbana. Não é roteiro de filme. É um caso real, documentado, registrado em arquivos oficiais, mas ainda assim, absolutamente inexplicável. Uma mulher que desapareceu sem deixar vestígios. Uma busca que se estendeu por décadas sem uma única pista. E o retorno, quase 37 anos depois. Viva, inalterada pelo tempo. Sim, você ouviu direito. 37 anos depois. A pergunta é: como isso é possível? E mais perturbador ainda, será que ela realmente viveu todo esse tempo ou apenas piscou os olhos e acordou em um futuro distante? A história que você vai acompanhar agora é envolta em silêncio, em sombras. E começa num dia comum, em uma cidade que jamais seria a mesma. Você está no canal Fatos Misteriosos, o espaço onde o inexplicável ganha voz e cada detalhe pode revelar segredos ocultos. Inscreva-se e venha conosco explorar o desconhecido. Outubro de 1986. Halon Creek, Vermont. Era uma tarde de outono tranquila. Aquelas típicas de cidade pequena, onde todos se conhecem, as portas ficam destrancadas e o maior imprevisto costuma ser o atraso do leiteiro. Naquele dia, às 15 horas e 47 minutos, Eliza Margaret Winters, 28 anos, professora primária, apaixonada por romances góticos e chá de camomila, saiu de casa rumo à biblioteca municipal. Vestia um casaco bege, botas de couro marrom, e levava uma bolsa de lona com 3 livros e um caderno de poemas. O último a vê-la foi Harold Jenkins, dono da mercearia. Ele acenou: "Boa tarde, Eliza." Ela sorriu, respondeu: "Até logo, Harold." Virou a esquina da rua Maple e então desapareceu. Ela nunca chegou à biblioteca. Nunca mais foi vista. Até 37 anos depois. Naquela mesma noite as buscas começaram. Cães fareladores, lanternas cortando a escuridão, voluntários revirando bosques, rios e celeiros abandonados, helicópteros sobrevoando a cidade. Até o FBI se envolveu. Mas não havia pistas, nenhum vestígio, nenhum corpo, nenhum pedido de resgate. Nada. Era como se Halon Creek tivesse engolido Eliza Winters. Como se o próprio tempo a tivesse apagado. Sua família se despedaçou. O marido, Thomas, esperou 10 longos anos antes de finalmente se mudar, incapaz de viver naquela casa que ainda guardava o perfume dela. Sua irmã Claire transformou a dor em luta, fundou uma ONG, deu entrevistas, pressionou autoridades, mas sobre Eliza, apenas silêncio. Décadas se passaram. Até que, em novembro de 2023, tudo mudou. Dia 27 de novembro. Uma ligação anônima chega à delegacia de Halon Creek. Uma voz feminina, trêmula, quase um sussurro. "Ela está aqui, na cabana dos velhos salgueiros. Ela voltou." 2 policiais foram enviados. A cabana, abandonada desde os anos 70, estava tomada por erva, o telhado desabando, o interior úmido e úmido. Quando a porta Rangeiros se abriu, eles congelaram. Sentada em uma cadeira de balanço, envolta num cobertor gasto, havia uma mulher. Cabelos brancos como neve, pele pálida, olhos profundos. Reconhecível, idêntica às fotos de 1986. Era Eliza Winters. Não havia rugas no seu rosto, nenhum sinal de envelhecimento. O corpo, o de uma mulher de 30 anos. Mas 37 anos haviam passado. Eliza estava desidratada, frágil, mas consciente. E quando lhe perguntaram onde estivera, sua resposta foi gelada. "Não me lembro de ter ido a lugar algum. Só lembro de virar a esquina e acordar aqui, como se tivesse cochilado por alguns minutos." Os médicos confirmaram. Era ela. O DNA não deixava dúvidas.
Mas os exames revelaram algo ainda mais perturbador. Seu metabolismo, seus órgãos, sua pele, tudo indicava que seu corpo não havia envelhecido. Como isso seria possível? E havia mais. Sobre a mesa da cabana, uma xícara de chá de camomila, ainda morna, exatamente como ela gostava. E sua bolsa de lona estava lá, intacta. Dentro, os mesmos 3 livros de 1986 e um caderno de poemas. Na última página, datada de 22 de outubro de 1986, um novo poema escrito com a caligrafia tela. O tempo não é linha, é espiral. Girei sem saber, e o mundo ficou. Quando acordei, ninguém me reconheceu, mas eu ainda sou eu, só que fora do relógio. As autoridades tentaram conter a notícia, mas não conseguiram. A história vazou e o caso de Elisa se tornou o enigma global. Viagem no tempo? Abdução extraterrestre? Um experimento secreto do governo? Um portal dimensional? Ninguém tinha respostas. E ela mesma não sabia dizer. Apenas repetia que havia fechado os olhos em 1986 e aberto em 2023. Hoje, Elisa vive sob proteção, em local desconhecido. Recusa entrevistas, mas dizem que, à noite, ainda escreve poemas e que em seu quarto há um relógio de parede parado, marcando exatamente 15 horas e 47 minutos. Mas, e se Elisa não fosse a única? E se outros desaparecidos pelo mundo não fossem vítimas de crimes, mas de algo muito maior? Algo que desafia nossa compreensão de tempo e espaço. E se estivermos falando de uma falha no tecido da realidade, onde pessoas simplesmente escorregam para fora do relógio humano? Quantas Elisas já existiram? Quantas ainda vão existir? E se amanhã alguém conhecido virar a esquina e nunca mais voltar? O caso de Elisa Winters é apenas um entre milhares que nunca foram explicados, mas talvez seja o mais inquietante. Porque não estamos diante de um crime sem solução, mas de um mistério sem lógica. A verdade, ela pode estar muito além do que conseguimos enxergar. E lembre-se, nem tudo o que desaparece se foi para sempre. Agora, eu te pergunto, o que você acredita que aconteceu com Elisa? Viagem no tempo? Portal dimensional? Ou algo ainda mais obscuro? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça, o mundo é muito mais estranho do que imaginamos. Fatos misteriosos, onde a verdade é mais assustadora que a ficção.